Shalom pessoal, estamos de volta com mais uma mini aula de hebraico. E no vídeo de hoje é um pouquinho diferente, porque hoje a gente não vai aqui dizer como dizer algo, como dizer aquilo, mas eu vou te ensinar como você pode manifestar os seus interesses em hebraico. Como você pode dizer que você se interessa por alguma coisa, né? Imagina numa situação onde você acabou de conhecer uma pessoa e vocês ali estão conversando, fazendo uma amizade, e cada um quer falar dos seus gostos, dos seus interesses, e você simplesmente não sabe como dizer. Então, no vídeo de hoje a gente vai aprender como que a gente pode dizer dentro de uma conversa sobre os nossos interesses, só que em hebraico. Vamos lá? Então nós vamos começar a aprender como a gente pode dizer sobre os nossos interesses em hebraico, conhecendo o verbo, sim, há um verbo para eu usar em hebraico para dizer que eu me interesso por alguma coisa, tá? Eu me interesso por tal assunto, eu me interesso por fazer tal coisa, falar dos seus interesses. Então, o verbo que a gente vai usar para dizer sobre os nossos interesses em hebraico é esse verbo aqui, ó, lehitaniem. Lehitaniem. Veja que ele é bem grandão, um verbo grande, e de todos aqui que a gente viu até hoje, ele é bem diferente no seu tamanho. Ele não vai ser diferente na conjugação, assim, em alguns aspectos, tá? Ele, por exemplo, vai ter aquela terminação em et, né? Que a gente costuma ter no feminino, né? Lembra? A gente sempre fala sobre isso na hora que a gente conjuga ele. Mas ele vai ter umas diferençazinhas e eu vou pontuá-las enquanto a gente o conjuga. Primeiro, então, vamos conjugá-lo, para depois, com um exemplo de frase, como a gente sempre faz, a gente entender como é que a gente vai montar essas frases usando este verbo para dizer para alguém sobre os nossos interesses em hebraico. Então, vamos lá? Então, como de costume, para o masculino singular, a gente vai ter a seguinte conjugação. Mitaniem. Mitaniem. Veja que aqui como principal diferença, o acréscimo aqui, né, da letra men. A gente já viu outros casos aqui em que há esse acréscimo da letra men no início da conjugação, tá? Mas veja que, diferente dos casos que a gente viu, né, esse aqui vai ter um sonzinho de i, tá? A gente tem outros casos, outros exemplos de verbo, um shiva, e que acaba trazendo um som ali de início de palavra de e, né? Mas nesse caso aqui, lembra lá do infinitivo, lehitanien, esse ri, né, ali que fica ali no inicinho, esse i, quando vem para conjugação, ele meio que permanece. Então, por isso, a gente tira o lehi e entra o men. Veja isso, perceba na conjugação que o lehitanien, que é o infinitivo, esse lehi sai e fica o men no lugar, mas a vogal i permanece. Então, por isso que na pronúncia fica mi, não me, como nos outros casos que a gente viu de verbo. Então, aqui vai ficar mi, mitaniem, mitaniem. Então, para as três pessoas do masculino singular, a gente vai ficar com essa conjugação, mitaniem. Agora, para o feminino, a gente, como eu disse lá no início, a gente vai terminar com aquela característica do et no final. Então, a gente vai ficar com a conjugação. Veja que a palavra, como ele é um verbo grande, com esses acréscimos, ele vai ficando sempre um pouquinho maior. Então, aqui, para o feminino singular, mitanienet. Mitanienet. Veja que o men fica na frente, sonzinho de i. Aí, a gente, lá na nossa última sílaba com nun, a gente tem um acréscimo do et. Mitanienet. Mitanienet. Fica ali um monte de i, de e no meio, mas ó, mitanienet. Então a gente tem ali um sonzinho nienet no final ali da nossa palavra. Essa é a conjugação do feminino. Agora, vamos para o plural masculino. Veja como ainda ficou ainda maior por causa do acréscimo do in, plural masculino característico na nossa conjugação. Então a conjugação fica da seguinte forma: mitanienim, mitanienim. Então, a gente tem ali um acréscimo do in, característico, e o men também no início, com o sonzinho de i. Então,
fica essa palavra grande, mas é a conjugação que a gente vai usar para as 3 pessoas. Mitanienin. Mitanienin. Agora vamos para o plural feminino. Parecido com o plural masculino, a palavra também fica bem grande. O men continua na frente com um sonzinho de i. E a terminação ot acrescentada no final, que é a característica do plural feminino. Então fica para as 3 pessoas a conjugação mitanienot. Mitanienot. Então, essa é a conjugação. Então a gente viu, acabamos de ver, né? Esse verbo tão ali grandão, né? Diferente dos outros pequenininhos e moderados que a gente já viu até hoje. Esse verbo, ele é um verbo que eu acabei nem falando pra vocês como é que a gente dá nome pra esse verbo, né? Porque esse verbo é o quê? Pra falar dos meus interesses. Ele seria o verbo interessar? Não. Não. Ele não é o verbo interessar. Interessar é outro verbo. O choras desse verbo é o mesmo do verbo interessar. Só que o verbo interessar é diferente. Ele é montado diferente. Esse daqui tem a mesma raiz do verbo interessar, mas esse daqui é para dizer que está interessado. É diferente. Interessar é diferente de estar interessado. É um pouco complicado explicar isso no hebraico, porque a cada prédio que a gente passa no hebraico com o mesmo choras, a gente tem uma intensidade de significado, né? Se você já adquiriu o nosso manual de verbos hebraicos sem segredo e também já vem estudando hebraico há um tempo, você já conhece esses prédios verbais. Também tem um vídeo aqui no nosso canal, a gente fala sobre fatos sobre os verbos hebraicos, e a gente fala e conhece nesse vídeo sobre esses prédios, né, esses 7 prédios que há em hebraico, que a gente acaba distribuindo os verbos. A gente tem entre esses prédios um mesmo choras, ele cria novos verbos com sentidos que se relacionam, mas que tem uma intensidade, eles vão, aprofundando. Não é o que acontece no português. O português é um verbo, ele não tem ali um outro grupo para intensificar ele. Não, no hebraico isso acontece de forma diferente. Esse quesito é muito diferente do português. A gente tem, é como se fossem níveis, entende? Níveis que vão aprofundando, vão dando um significado mais intenso. Tem essa diferença. Verbos com um sentido mais simples e com sentidos mais complexos, sentidos mais básicos, nos sentidos mais intensos. Tem essas diferenças, tá? Então, o verbo interessar, que a gente não tá falando sobre ele aqui, ele é da mesma raiz desse verbo ritanien, que ele tem o sentido de interessar, mas aqui, mesmo sendo da mesma choras, ele tem o sentido de estar interessado. É uma mudança, você vê que é uma relação de significado, mas é uma diferença. É diferente de dizer interessar de estar interessado. Então, o que a gente está falando aqui e apresentando é o sentido de estar interessado. É um pouco complicado explicar isso pra gente, pra você, falante de português, porque justamente a gente não tem essa noção dessa intensidade de significados que os verbos em hebraico têm. Mas posso afirmar com toda certeza, para você, quando for para os seus estudos, que você vai aprender e vai entender isso que eu estou falando, que interessar não é no hebraico o mesmo que estar interessado. Então, a gente vai ver agora, para tentar deixar isso mais claro para você, estudante, que ainda não chegou nesse nível, que ainda não conseguiu compreender e que às vezes se confunde porque a gente fica tentando pensar com a cabeça no português, no hebraico, e isso não dá certo. Com esses exemplos a gente vai tentar entender melhor nos contextos que a gente está propondo nesse vídeo. Então vamos lá? Nossa primeira frase. Ani mitanien be'umanut. É uma afirmação. Ani mitanien be'umanut. O que eu estou falando nessa frase? Eu me interesso por arte. Então, umanut é arte em hebraico. Então essa pessoa, imagine que ela está conversando com alguém e ela diz que um dos seus interesses é arte. Então, ani mitanien be'umanut. Eu me interesso por arte. Então, nessa nossa primeira frase, o ani, como é do masculino, mitanien, o masculino singular, então o ani aqui vai ser um homem que está falando. Ani mitanien be'umanut. Então, veja aqui que ele
manifestar o interesse dele, ele está interessado, ele é interessado em arte, por arte. Então, אני מתעניין באמנות. Agora, na nossa segunda frase, é uma pergunta, olha só. במה את מתעניינת? במה את מתעניינת? Tem que dar uma entonação de pergunta. O que eu estou dizendo nessa frase? Pelo que você se interessa. Então, במה, pelo que? At, você. מתעניינת, se interessa. Então, é uma pergunta. Imagina que a conversa continua e agora há uma pergunta direta ali. Pelo que você se interessa, né? Então, a gente tem aqui a pessoa do at, que é o você feminino, feminino singular. Então, a conjugação vai ser o מתעניינת, que é do feminino singular. Então, tá tudo certo nessa frase. E veja que eu formei uma pergunta. במה את מתעניינת? Pelo que você se interessa? Então, aqui você já tem um exemplo de como você pode, ao invés de dizer de você o seu interesse, você perguntar para o outro sobre o interesse dele ou dela. Agora vamos para a nossa terceira frase, agora no sentido do masculino plural. A seguinte frase: אנחנו מתעניינים בעתיד של הבן שלנו. אנחנו מתעניינים בעתיד של הבן שלנו. O que eu estou falando nessa frase? Nós estamos interessados no futuro, ou pelo futuro do nosso filho. Vamos analisar a frase? אנחנו, nós, מתעניינים, estamos interessados ou nos interessamos בעתיד, no futuro ou pelo futuro, של הבן שלנו, do nosso filho. בן, filho, שלנו, nosso. Então, veja esta frase. Como que ela tá bem montada, é uma frase mais elaborada. E aqui é diferente de manifestar interesse. Para você... imagina, ela tava, nos outros exemplos de frase, estava lá um contexto onde havia uma conversa, onde cada um manifestava os seus interesses. Aqui, no caso, eles estão falando que há um interesse em comum. Nós, né, imagina que são pai e mãe, dizendo que eles estão interessados, eles se interessam pelo futuro do seu filho. Então, אנחנו מתעניינים בעתיד של הבן שלנו. Nós estamos interessados no futuro do nosso filho. E repare também como o verbo tá casadinho com o pronome. אנחנו, nós. מתעניינים, terminação em im, casando direitinho aqui com o pronome indicando o plural. Agora vamos ver o nosso último exemplo de frase. Agora com o feminino plural. Na frase הן מתעניינות באופנה. Estou falando nessa frase, elas se interessam por moda. Ofna é moda em hebraico. Então, você imagina lá um grupo de meninas, elas, hen, com N, elas se manifestam seu interesse em moda. Hen מתעניינות באופנה. O que eu estou falando nessa frase? Elas se interessam ou elas estão interessadas por moda ou em moda, né? Ofna é moda, moda em hebraico. Então, imagine que é um grupo de meninas e elas estão lá manifestando seus interesses e o interesse delas é em moda, ofna, moda. Então, elas vão dizer, vai se observar delas. Hen מתעניינות באופנה. Elas se interessam por moda. E aí? Eu espero que tenha ficado claro o que eu disse antes dos exemplos sobre a diferença de intensidade e de direcionamento na frase, no contexto, de dizer no sentido de interessar, do estar interessado, né? Estar interessado ou se interessar por algo. É diferente. Então, isso só pode ficar mais claro se você ainda se aprofundar a partir deste vídeo agora, mais nesses exemplos, em outros exemplos, em textos, e estudar mais sobre essas diferenças de intensidade. Se você quiser entender mais sobre prédios, sobre essas diferenças que há entre essas intensidades, como os verbos são trabalhados dentro de cada prédio, eu te aconselho a adquirir o nosso material, nosso livro Manual de Verbos Hebraicos em Segredo, para te orientar, para te ajudar a enxergar melhor esse caminho dos verbos, os prédios e tudo isso que eu tentei explicar aqui. Porque, como eu disse,
quando a gente tem a mente formada, né, no português, e às vezes a gente ainda está estudando o hebraico, não consegue pensar em hebraico, vamos dizer assim, a gente fica pensando português e passando para hebraico, pensando português e passando para hebraico. E só que a forma como a gente constrói frases e apresenta os contextos em português é totalmente diferente de como a gente vê no hebraico. Existem essas diferenças. Então, nunca pense em português e tente passar para o hebraico. Eu sei que isso é muito comum no início dos estudos, isso é perfeitamente compreensível, mas não fique para sempre ou perdurando por isso por muito tempo. Se você já avançou, avance e comece a tentar montar dentro dos contextos hebraicos na sua mente, pensar hebraico e passar por hebraico, trabalhar hebraico, não português, hebraico o tempo todo. Essa foi a nossa mini aula de hebraico e a gente aprendeu aqui como a manifestar os interesses. Eu espero que esse vídeo seja do seu interesse e eu te aguardo para a nossa próxima mini aula de hebraico. Shalom!